Olá, queridos! Aqui é a Vanessa, estudante de psicologia. Hoje trago um novo tema para a gente abordar. Venho falar sobre dependência emocional. Boa parte do que eu falar aqui tem como base os livros, as literaturas do Walter Rizzo, inclusive um autor que eu indico bastante. Ele já tem algumas publicações que falam a respeito do assunto e é uma forma bem didática, bem clara, de fácil acesso. E além disso, também eu tenho como base a classificação de doenças internacionais, o CID. Para começar, vamos estar classificando, explicando o que é a dependência emocional em si. Muitas vezes as pessoas caem no erro de achar que dependência emocional é amar demais. Não é isso. Amar faz parte da vida, é bom amar. O problema é quando você coloca a sua vida, a sua felicidade, o seu cotidiano, a sua capacidade de existir nas mãos de outra pessoa. Seja um relacionamento amoroso, seja uma relação pai e filho, filho e pai, entre irmãos, entre amigos, independente. Dependência emocional, ela não precisa necessariamente ser uma relação amorosa, que muitos acham. Aí dentro da dependência emocional existe o transtorno da personalidade dependente, onde tem uma classificação internacional de doenças, tem o CID, que é o CID-10, especificamente para isso, especificamente o F60,7. Aí eu vou estar falando aqui algumas das características que estão dentro desse CID específico. Um deles, dificuldade em tomar decisões cotidianas, sem quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento dos outros. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade, literalmente, em tomar decisões simples. Seja que blusa eu vou vestir, se eu saio para um lugar X ou saio para um local Y, que faculdade que eu vou cursar, questões mais específicas, mais profundas, mais difíceis, se eu termino ou continuo um relacionamento. Quando você começa a pautar todas as suas decisões e coloca nas mãos de outra pessoa, isso é uma das características que uma pessoa com esse transtorno pode ter. O próximo, necessidade de que outros assumam responsabilidade pela maior parte das áreas importantes da sua vida. Aqui a gente quer dizer justamente, é uma consequência do primeiro, da primeira característica que a gente colocou. Porque você coloca nas mãos dos outros a responsabilidade de tomar a decisão, automaticamente você acaba se resguardando, literalmente. Se algo der errado, a culpa não vai ser sua. O julgamento vai ficar em cima de você. Por quê? Porque você repassou essa decisão, você deu a outra pessoa o poder de poder tomar decisões sobre a sua vida, sendo que as consequências quem vai lidar vai ser você, não a outra pessoa. Por isso, nunca tem ninguém melhor do que nós mesmos para tomarmos as nossas decisões sobre o nosso direcionamento de vida, sobre o nosso direcionamento de vida. O próximo, dificuldade em expressar discordância com os outros por medo de perder o apoio e aprovação. Aí justamente, porque você depende tanto dessa pessoa, tu começa a concordar com tudo, literalmente, por mais que você não concorde, sejam questões mais complicadas como religião, política e futebol, que falam que não se discute, ou questões mais simples, por exemplo, olha essa blusa pink, que linda, você odeia pink, mas você fala, nossa, muito bonito, gostei. Por quê? Porque você quer apenas concordar, você quer que aquela pessoa te valide, você quer se sentir aceito, você quer que aquela pessoa veja em você características que ela não queira deixar você de lado, você não quer perder ela, é o seu objeto de dependência. Então você precisa que ela te valide, então você precisa dessa validação. O próximo, dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas de maneira independente. Da mesma forma, qualquer que seja um projeto novo, um sonho, uma idealização, uma viagem, seja o que for, em qual área da vida for, você depende de outra pessoa estar junto com você. Tu não tem autonomia para pegar e fazer sozinho alguma atividade ou desenvolver algo novo. Você precisa ter aquele respaldo, aquele suporte. Eu entendo como se fosse assim, você fica sem pernas, você precisa ser carregado. Literalmente outra pessoa te carregando para coisas que você deveria estar executando de forma autônoma. O próximo, esforços excessivos para obter nutrição e apoio de outros, ao ponto de se voluntariar para atividades desagradáveis. Mais uma vez, entra naquela questão de você concordar com coisas que você não concordaria, aqui entra no você fazer coisas que você normalmente não faria.
Então, aquele convite para ir em uma festa, em um show, sair para algum lugar e comer alguma comida específica que às vezes você não gosta, e você aceita, você concorda, você faz, você vai, aqueles favores que às vezes você não vai poder executar, você não tem tempo, ou você não tem uma disponibilidade mental naquele momento, ou conhecimento suficiente específico, mas tudo você diz sim. É literalmente a dificuldade em dizer não especificamente para essa pessoa que é o objeto da dependência. Sentimento de desconforto ou desamparo quando sozinho, devido a temores exagerados de incapacidade de cuidar de si mesmo. Um dos principais pontos da dependência emocional é esse sentimento de incapacidade. Você acha que quem é capaz de fazer, executar, dar certo e funcionar é sempre o outro. Você não consegue. Se você fizer, não vai ser tão bom quanto. Se você fizer, não vai dar certo. E entra nos outros tópicos que nós já colocamos aqui, de você pegar e não assumir a responsabilidade das suas decisões, não assumir a responsabilidade da trajetória da sua vida, colocar isso nas mãos de outro, se permitir ser carregado durante toda a trajetória. E o próximo, urgência em buscar outro relacionamento com fonte de cuidado e apoio quando um relacionamento íntimo termina. É quando você realmente tem essa dependência emocional e essa fonte cessa. Quando essa fonte cessa, ao invés de você procurar ajuda, tentar se reafirmar, tentar ver suas potencialidades, investir em autoconhecimento, em autocuidado, não, você se desespera para encontrar outra pessoa para estar suprindo essa necessidade. Você quer outra âncora emocional, para outra pessoa, encontrar outra pessoa de quem você possa ter essa dependência. Isso é um grande problema. Então, a partir do momento que você tem um relacionamento e você identifica que existe uma dependência emocional e você conseguiu se desvencilhar disso, a ideia é cuide de ti, tira um tempo para ti, olhe para você mesmo, né? Veja suas potencialidades, procure se reafirmar, se enxergar, se valorizar, ter autonomia e posteriormente, quando você estiver mentalmente mais saudável nesse sentido, você vai poder ter capacidade de ter relacionamentos muito melhores. E o último são preocupações irreais como o medo de ser deixado e cuidar de si mesmo. Então, quando você tem uma dependência emocional, você começa a criar literalmente fantasias na sua cabeça com relação à rejeição. Você sempre acha que essa pessoa com quem você tem essa dependência emocional vai te deixar por algum motivo. Em algum momento essa pessoa vai perceber que você não é autossuficiente, que você não é tão capaz, que você não é a pessoa ideal para estar ao lado dela. Então esse medo de uma rejeição, que pode nunca acontecer ou pode acontecer, te aflige, te deixa travado, te deixa paralisado e te faz ter comportamentos inadequados de ciúmes, de cobranças excessivas, implementando muitas vezes existem outros transtornos que estão atrelados ao transtorno de personalidade dependente. Pode ser o transtorno depressivo ou o transtorno de ansiedade, né? Porque daí vem uma questão o medo, né? A ansiedade excessiva da separação, o medo de existir essa separação, que é justamente esse último tópico que a gente falou, né? Que é preocupações reais com medo de ser deixado. Então, acaba que uma coisa puxando a outra, são transtornos que acabam se acumulando. Mas lembrando, mais uma vez, quem pode diagnosticar é um psiquiatra. Através de uma consulta, você vai relatar o seu caso, ele vai estar te ouvindo e vai poder estar dizendo se o seu caso se caracteriza como um transtorno. Nesse caso, pode ter até um tratamento medicamentoso ou terapêutico, aí vai depender da abordagem específica e do seu nível de dependência. E o que nós precisamos entender é que não existe romance da Disney, né? Que o príncipe é a princesa e tudo é lindo, maravilhoso, vive no castelo. Toda história tem seus enredos, tem seus desfechos. Cada história tem o seu roteiro característico. E mais uma vez, reforçando, o problema não é amar. O problema é amar de forma descontrolada a ponto de você perder sua autonomia, você perder a sua felicidade e colocar toda essa dependência em outra pessoa. Porque seja quem for essa pessoa, ela pode vir a fazer falta a qualquer momento. Nós não temos controle sobre as pessoas que estão na nossa vida. Ela pode vir a fazer falta por vir a falecer, pode vir a fazer falta porque simplesmente decidiu não estar mais junto contigo. Os propósitos delas não estão mais alinhados com o teu, ela pode se desvencilhar. E aí, o que tu vai fazer? Se você colocou toda a sua carga emocional, toda a sua felicidade, dependendo dessa pessoa, se você não andava mais, você só era carregado, você vai sair
desse relacionamento sem saber o que fazer, sem saber quem você é, sem ter personalidade, sem saber caminhar sozinho. Literalmente você vai ficar sem chão. Então, assim, a gente tem que amar, tem que se relacionar de forma saudável, a ponto de que, se a pessoa vir a fazer falta, você consegue continuar vivendo. Vai sofrer, a gente sofre. Você vai sofrer, vai sentir falta, gostaria de ter aquela pessoa ao seu lado, mas quando a gente tem um relacionamento, tem que entender que existem 3 pessoas, precisam existir 3 pessoas. Existe você, existe ele e existe o nós. Então, não se pode abrir mão destes 3. Não pode existir apenas o nós. Vai ser um relacionamento disfuncional se isso acontecer. Sempre precisa manter o nós, que é importante, né? As realizações em conjunto do casal, mas precisa manter o eu e o ele, que é a independência, que é os sonhos individuais, né? Os caminhos individuais, que cada um traça e consegue seguir e ser feliz independente do outro. Eu sou feliz com o outro também, mas eu também consigo ser feliz sozinha. Essa é a ideia. Então, aquele ditado popular, né, de todo mundo tem a sua tampa de panela, gente, não. Ninguém precisa de uma tampa de panela. Todo mundo já está completo. Você veio a esse mundo sozinho e a gente vai sair desse mundo sozinho. A gente pode escolher pessoas para passar por essa trajetória conosco, o que é muito bom a gente ser amado e amar. Mas você já é um ser completo. Tem até aquele livro que fala a parte que nos falta, né? Que é justamente um círculo, como se fosse uma pizza, uma fatia dele faltando, e ele fica tentando se encaixar, tentando encontrar alguém que venha ali a completar. Aí vem quadrados, vem outro círculo, vem um retângulo, vem outras formas geométricas, mas ninguém se encaixa, porque o que ele precisava era uma parte dele mesmo. Então, nós somos seres completos, e quando vem alguém tem que ser para somar em cima do que já se tem, e não para encher, não para te completar do que estava faltando. Isso só você mesmo pode fazer por ti. E aí, o Walter Rizzo sugere, né, algumas atividades que fazem bastante sentido para quem tem dependência emocional. E daí, para quem se identifica, né, como uma pessoa dependente emocionalmente de alguém, o Walter Rizzo sugere algumas atividades que fazem bastante sentido. Uma delas, abrace a solidão, que é justamente você curtir, aproveitar de fato a sua solitude. No começo, para quem não está acostumado, pode ser estranho você ter aqueles momentos a sós. O que eu vou fazer? Mas é justamente aí, nesse o que eu vou fazer, estou sem ter o que fazer, nesses momentos que você vai descobrir coisas sobre você mesmo, por exemplo, um novo hobby, o que de fato você gosta, o que te faz feliz, porque você vai estar sós consigo mesmo, você vai poder se enxergar, se ouvir e não estar apenas vendo e enxergando as necessidades do outro. Investir de fato nesses momentos de solitude. E já deixo o aviso, cuidado que é viciante. E segundo, não se resignificar a rejeição. É literalmente a pessoa fala, eu não te quero, e você diz, eu vou continuar na sua vida. Ou você não foi convidada para uma festa específica da pessoa e aí você fala assim, mas eu queria ir, você se autoconvida. Sabe esses comportamentos de que você se impõe em lugares, se impõe com pessoas, se impõe na vida de outras pessoas e a pessoa não faz questão de ter você lá. E de fato você se colocar no seu lugar e não se forçar na vida dos outros. E o terceiro, que é praticar a abstinência, o que é um tópico bastante difícil para quem tem a dependência emocional. Porque normalmente você quer ficar grudado, você quer junto, tudo que você quer fazer em conjunto com a pessoa. Então é você se forçar a estar longe, a ter momentos solo, momentos de executar tarefas que sejam com amigos, com familiares, mas que essa pessoa não esteja inclusa. O próximo é lista de incapacidades imaginárias, depois vem lista de dependências irracionais e lista de sonhos aparentemente irrealizáveis. Os 3 eu vou colocar em um conjunto só, que é o fortalecer a autonomia. Porque quando você está dependente, você se acha incapaz. Você não pode realizar as tarefas. Então, quando você faz uma lista de incapacidades imaginárias, que são tarefas simples, que por algum motivo você acha que você não é capaz de fazer, uma segunda lista de dependências irracionais, que seriam coisas que você acaba delegando, você deixa para outra pessoa fazer por ti, sem motivo algum, você teria plena capacidade de fazer, mas você delega. E o terceiro, que é a lista de sonhos aparentemente realizáveis, que é de fato aquilo grande que você sonha, que parece
algo não palpável. Mas quando você está com a pessoa, você deixa de sonhar, você passa a viver os sonhos dela e passa a não ter os sonhos próprios. Então a ideia é você de fato colocar no papel e pensar nos seus próprios sonhos. E a última, que é eu preciso ou eu me acostumei a ter? Então é você fazer essa análise de antes de conhecer essa pessoa, você não tinha uma autonomia? Você não se desenvolvia sozinho? Você não executava a tarefa sozinho? Você não conseguia ser uma parte inteira? Você não era completo? Porque de repente você passa a depender dessa pessoa. É a ideia de eu não sou feliz por conta de fulano, eu sou feliz apesar de fulano. Então você não depender dele, mas apesar da existência dele na sua vida, ainda assim você é feliz. E outro ponto, às vezes você pode pensar, mas se existe uma dependência emocional é porque o outro lado é ruim. A dependência emocional é ruim para ambos os lados, tanto para quem é dependente quanto é a pessoa que é o objeto dessa dependência. Porque acaba sendo difícil, satura, você tem que ser responsável pela felicidade do outro, uma carga emocional muito grande. Acaba virando um relacionamento disfuncional. Independente das partes serem pessoas boas, acaba sendo um relacionamento disfuncional. E para finalizar, volta para aqui no autocuidado, no autoconhecimento, para que cada vez mais possamos vir a diminuir as nossas vulnerabilidades emocionais, sermos pessoas completas e podermos ter relacionamentos mais saudáveis, saudáveis para nós e saudável para o outro. Bom, então era isso que tinha para hoje. Tchau, tchau!